O tema de hoje é aspectos relevantes do direito empresarial à luz do novo Código Comercial. Tema de extrema importância, justamente porque temos em tramitação o anteprojeto do novo Código Comercial. Bom, eu vou passar agora a palavra ao desembargador Marcelo Navarro para falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica da SERV. Boa noite a todos. Doutor Renato Torelli, presidente da mesa, ministro Otávio Noronha, colegas magistrados, senhores advogados, membros do Ministério Público, estudantes, doutores, enfim. É uma honra muito grande estar aqui na companhia de um jurista tão eminente para tratar de um tema que, efetivamente, como ele disse, é um tema que importa para o Brasil, que é um tema jurídico, mas que não é da área jurídica, percebe imediatamente a relevância e as consequências práticas disso. Imaginem um ato jurídico simples, um ato negocial, qualquer pessoa compreende. Alguém tem um carro e o outro compra. Mas, de que maneiras essa venda pode ser encarada? Você pode ter o fulano que vendeu o carro a Beltrano, porque fulano está em condições de comprar um carro melhor, aquele carro já tá meio velhinho, e o Beltrano está precisando exatamente de um carro usado. Essa é uma situação. Uma outra situação é a empresa X, que lá tem carros em exposição e que diversos clientes querem comprar um carro. E um deles vai e adquire o carro. O ato em si é, em tudo e por tudo, igual àquele praticado entre fulano e Beltrano. Mas veja bem, de um lado eu tenho uma empresa que só vive disso, que faz isso todo dia, e do outro tem um consumidor que compra um carro, sei lá, de 5 em 5 anos. E eu tenho essa empresa X e a fábrica de automóveis que fornece para ela. E ela compra um carro. É a fábrica vendendo para uma empresa. Aí ambas vivem disso, ambas são profissionais, ambas realizam isso com uma velocidade imensa, porque todos os dias são vendidos dezenas, centenas, milhares de automóveis. Como é que eu posso regular essas três situações? Como é que eu posso medi-las com o mesmo metro, pesá-las com o mesmo peso? Eu vou provocar distorções. Numa situação, a venda de A para B, em relação absolutamente parificada, de pessoas que não exercem a mercancia, que não comerciam, que não vivem daquilo, que não fazem daquilo a sua empresa, é óbvio que cabem as regras civis. E o nome está dizendo, entre dois cidadãos, entre dois participantes da cidade, da cives romana, que dá o nome a isso. Quando eu tenho uma empresa lidando com o cliente, eu tenho uma relação inteiramente desequilibrada. Há a situação de hipossuficiência, seja ela econômica, real ou técnico-jurídica. Porque um só trabalha com aquilo e o outro eventualmente adquirir um produto ou um serviço. Quando eu tenho duas empresas, dois comerciantes, a relação volta a ficar equilibrada, mas ela carece de uma dinâmica muito superior à das relações civis comuns. Quantas vezes você compra um carro? Uma vez na vida, uma vez a cada 2 anos, a cada 5 anos, sei lá. Mas quem trabalha com isso, faz isso dezenas de vezes todos os dias. É essa a questão principal que não se pode perder de vista, e que eu vejo com uma certa tristeza alguns juristas. Eles vivem como se dizia dos poetas simbolistas, são nefelibatas, estão caminhando sobre as nuvens, porque não enxergam isso, e ficam recorrendo a um grande, imenso jurista brasileiro, o baiano Teixeira de Freitas, para dizer, já Teixeira de Freitas pregava a unificação do direito privado. Quando? Em pleno século XIX, nós estamos no XXI. Um Brasil absolutamente agrário. Um Brasil que sequer empresas tinha.
e nós vamos ficar olhando para o passado sem compreender que as circunstâncias desse passado não podem ser replicadas agora? O que foi que aconteceu no século XIX? Porque, como disse muito bem o ministro, a gente deve buscar do passado para o presente aquilo que for compatível. O que foi que aconteceu no século XIX que lembra o momento atual? Foi justamente a eleição do Código Comercial de 1850. Os senhores fazem ideia de qual era a lei vigente para os negócios brasileiros em 1850? Eram as ordenações filipinas de 1603. E um dos pouquíssimos empresários existentes no Brasil, então, um homem que tinha uma visão impressionante, o patrono dos empresários brasileiros, um sujeito chamado Irineu Evangelista de Souza, barão e depois visconde de Mauá, ele disse: não é possível que nós queiramos desenvolver esse país com empresas, negócios, indústrias, quando a Inglaterra está em pleno processo de abolição e de revolução industrial, e nós aqui aplicando regras feitas por El Rei Dom Filipe da Espanha há 300 anos. E Mauá foi quem conseguiu impressionar o governo brasileiro e o parlamento brasileiro para fazer um código comercial e libertar o país das regras atrasadíssimas das ordenações. Como o campo comercial é um pouco mais estreito do que o civil, o Código Comercial saiu primeiro, o Código Civil só saiu depois, em 1916, depois de algumas consolidações de leis civis. Ele libertou, inclusive de quebra, ele libertou não apenas o direito privado material, ele libertou o direito processual civil, porque graças ao Código Comercial de 1850 foi editado o Regulamento 737 para regular as lides comerciais, porque precisam de uma dinâmica também maior, e com isso depois veio outro regulamento estendendo essas regras do 767, é tudo nome de avião, né? 737, 767. Espero que não desapareçam em algum oceano índico por aí. Então, isso aí, esses regulamentos, eles foram a base depois da consolidação das leis civis, das leis processuais civis, que foi a base da consolidação federal da Primeira República. Então, o que está acontecendo agora? Nós tivemos o Código de 2002, o Código Civil, que nem sequer, como também disse com muita propriedade o ministro, fez ou tentou fazer uma unificação do direito privado. Ele apenas fez uma unificação parcial das obrigações civis e comerciais. E num livro chamado O Direito da Empresa, ele alterou a legislação em algumas partes. O fez bem, mas em outras foi tremendamente infeliz. E numa ele foi excessivamente infeliz, que foi a regulação das sociedades de responsabilidade limitada. Por que as sociedades de responsabilidade limitada são tão importantes? Foram um aspecto central da fala do ministro Noronha e estão sendo da minha a partir de agora. Porque elas constituem quase 95% das empresas do Brasil. E as sociedades limitadas, elas trabalham justamente com um ponto, que é o ponto nodal da minha fala, a questão da desconsideração da pessoa jurídica, que é o seguinte: a empresa existe para viabilizar o empreendedorismo, para viabilizar a atividade econômica. Por que é que o empresário não vai como pessoa individual para os negócios? Porque ele precisa vestir uma couraça empresarial, já que empreender é uma atividade de risco. Por melhor que seja o negociante, o comerciante, o empresário, mesmo que ele tenha uma boa gestão, mesmo que ele tenha uma boa avaliação da situação econômica, ele pode ser colhido por um imprevisto, um aumento da taxa de câmbio, uma redução drástica da taxa de câmbio, que às vezes ele está trabalhando no outro sentido,
um aumento da inflação, um aumento dos juros, uma alteração no preço de um insumo daquele produto com que ele trabalha, fechamento de um mercado exportador, uma guerra. Uma vez um empresário argentino me disse: eu tinha a maior fábrica de lâmpadas, essas lâmpadas, não aquele tipo que ilumina quadro, é uma lâmpada de Croica, e não sei mais, era mais avançada na América Latina, só tinha coisa superior a mim nos Estados Unidos. Aí o general Galtieri declarou guerra à Inglaterra, e no dia seguinte o fax não parava, o telex não parava, com todos os meus fornecedores cortando as remessas para mim. Que culpa teve esse homem disso? Esse é o mercado, que tem grandes virtudes, mas é também implacável. Por conseguinte, a maneira que a evolução da sociedade do direito encontrou foi criar a empresa e limitar a responsabilidade do negociante dentro dessa empresa. Aquilo não se confunde com a sua vida. E o Código de 1916 tinha um dispositivo sapientíssimo que dizia: a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus membros. O Código de 2002, em uma hora, esqueceu de reproduzir esse dispositivo. E não adiantou o Supremo Tribunal Federal ter dito expressamente e sob regime de vinculação que esse dispositivo existe, está em vigor, como se a lei o tivesse adotado. Ela não o adotou. E a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, que era isso apenas, uma doutrina, hoje não faz mais sentido falar em doutrina da desconsideração da pessoa jurídica, porque ela foi adotada pela legislação, juntando a legislação que permite a desconsideração da pessoa jurídica com uma legislação que não exprime, que não expressa, que não é vigorosa no sentido de dizer que a responsabilidade jurídica é a regra. A distinção entre a personalidade da pessoa física ou natural e a da empresa é a regra. A quebra dela, a desconsideração, é a exceção. Me parece que, pela conjugação infeliz e quase ao mesmo tempo dessas duas coisas, alguns juízes se acharam na condição de misturar, sempre que lhes parece mais conveniente, em geral para o atendimento de um credor. Inclusive, as pessoas não se aperceberam isso. Não, na realidade, quem introduziu na lei a desconsideração da pessoa jurídica foi o Código do Consumidor. Mas muitos, não, mas isso já está no Código Tributário, isso já está na legislação trabalhista. Já está mostrando que não está entendendo o que é a desconsideração da pessoa jurídica. Porque se eu tenho, por exemplo, no CTN, a possibilidade de redirecionamento de uma execução em alguns casos, é porque eu não estou precisando desconsiderar a pessoa jurídica nenhuma. Se eu tenho na legislação do trabalho, para proteger o empregado, a possibilidade de considerar que existe uma solidariedade de empregadores, eu não estou desconsiderando personalidade de ninguém. A coisa começa efetivamente no CDC. Só que a legislação, ela quis ser generalista demais e utilizou-se uma expressão muito ampla: má administração. O que é isso? Veio o Código Civil e tentou melhorar, e eu acho até que melhorou em alguns aspectos, o que o CDC dizia. Ele ampliou para todas as relações civis, não apenas para as relações consumeristas, mas aí atravessou-se, no momento daquela revisão que se fez de um velho projeto que era dos anos 60, 70, no final dos anos 90, quando se retomou isso, estava a doutrina brasileira sobre desconsideração da pessoa jurídica num momento de discussão. A chamada doutrina tradicional, a prevalecente e, a meu sentir, a mais correta, dita subjetivista,
que entende que para fazer a desconsideração da pessoa jurídica é preciso provar fraude ou abuso de direito. Que eu diria, hoje, sem dúvida, o maior nome é o do professor Fábio Lô Coelho. E do outro lado, uma doutrina dita objetivista, que prega que para haver a desconsideração da pessoa jurídica, bastaria a confusão patrimonial. E por causa disso, a redação do artigo 50 do Código Civil, ela é uma redação, digamos assim, hesitante, porque ela ficou a meio caminho entre a teoria subjetivista do professor Fábio Lô e da maioria da doutrina, mas houve a influência do professor Fábio Conder Comparato, que é, digamos, o chefe da outra ala, e que acha que basta haver confusão patrimonial para caracterizar. Tanto que o texto que nós temos é o seguinte: em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte, Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Há na sociedade um despertar para o fato de que as relações comerciais, as relações empresariais, e eu repito como fez o ministro, para que a gente não pense que agora o consumidor vai cair na mão dos empresários, ou que, porque infelizmente nós criamos uma cultura no Brasil de que empresário é bandido, por definição. Até palavras que na sua língua de origem tem uma expressão nobre e virtuosa, no Brasil ganham conotação pejorativa. Confiança em inglês é trust. E o negócio fiduciário vai ser introduzido finalmente na legislação brasileira pelo novo Código Comercial. Mas o que é que significa trust no Brasil? Não, isso é trust. Trust é multinacional que vem para explorar e acabar com tudo. Subverteu-se a palavra trust, que significa confiança, e está na base do negócio fiduciário, que permite ao empresário atuar sem precisar necessariamente de sócio. Essa expressão foi subvertida. Então, qual é o grande ganho que eu enxergo, e fui um entusiasta de primeira hora, até por ser amigo pessoal do professor Fábio Lô Coelho, de muitos anos, por uma coincidência, na época em que eu fiz mestrado na PUC, nos anos 80 ainda, ele lá era monitor de uma disciplina da qual eu era aluno, era o chefe de gabinete da reitora então, e me ajudou muito. Eu, recém-formado, um menino em São Paulo, e o Fábio é só um pouco mais velho do que eu, e foi uma mão amiga, e nos reencontramos na vida jurídica depois, quando ele estava começando essa batalha pela discussão no Brasil de um projeto de novo Código Comercial. Até participo de um livro que ele editou, escrevendo exatamente sobre desconsideração da pessoa jurídica. Por quê? Porque o Código vai melhorar, inclusive, esse aspecto. Ele vai efetivamente colocar as coisas no trilho, vai fazer uma opção pela teoria subjetivista, passando a exigir a demonstração de fraude ou desvio de poder, a preocupação do meu ilustre colega professor Edilson Nobre, que é um civilista de nomeada e também um grande administrativista. Tem dito, Marcelo, da forma como está, nós estamos perdendo com essa ideia de querer aplicar atabalhoadamente, aplicar de orelhada a desconsideração da pessoa jurídica em qualquer situação. Nós estamos jogando fora uma das grandes conquistas da civilização ocidental, que é a pessoa jurídica. Inclusive, para que faça sentido você aplicar a desconsideração, é preciso que haja a afirmação da personalidade jurídica para você poder afastá-la. Porque se ela não existisse, você não tinha o que afastar. A segunda coisa é que o tipo societário tem de criar alguma limitação de responsabilidade. Porque se ele não criar, você também não precisa afastar.
E é preciso que a lei já não permita, através de alguma dessas técnicas, da legislação trabalhista ou da legislação tributária, que você possa diretamente obter a responsabilização sem precisar quebrar a personalidade jurídica. Esse ato de levantar o véu ou de perfurar o véu da pessoa jurídica, como dizem os autores de língua inglesa, ele é um ato que deve ser evitado como regra. Claro que se a situação se configurar, não tem problema. A legislação admite isso. Mas é preciso ver que porque eu tenho o direito de quebrar este vidro em caso de incêndio, eu devo estar quebrando esse vidro o tempo todinho. Está lá escrito, em caso de incêndio. Está escrito quebre o vidro, mas está escrito só em caso de incêndio. Então, essas são as minhas considerações principais no dia de hoje. Eu procurei até correr um pouco, porque não é fácil falar com uma plateia às 9 horas de uma sexta-feira, embora seja quinta só jurídica, mas na realidade nós estamos numa sexta-feira. Vimos uma aula magnífica do ministro João Noronha, e eu quero terminar da mesma forma que ele terminou, dizendo o seguinte, que é preciso que esse Código Comercial ele seja efetivamente o portador de uma mudança cultural e de uma mudança de mentalidade que se reflita no nosso comportamento. No nosso comportamento como cidadãos, no nosso comportamento como operadores do direito e também no comportamento dos empresários. Porque se hoje há essa má imagem dos empresários, além de criticar o governo, e não é este nem aquele, o governo e a burocracia de plantão, seja ela qual for, é preciso que os empresários também batam um pouquinho no peito, façam meia-culpazinho, porque em alguma medida eles talvez tenham agido de maneira irresponsável a criar essa aura. Então, eu acho que a sociedade como um todo precisa se repensar e se discutir. Eu não tenho dúvidas, até pela excelente acolhida que o projeto teve nas duas casas do Congresso, como explicou o ministro, são 2 projetos que vão se unir, que os representantes do povo brasileiro decidiram fazer um novo código. Mas ainda que eles não o fizessem, eu acho que só o mérito de ter provocado nos dias de hoje essa discussão já é um mérito imenso. Quando eu leio, e antes de vir para cá, eu na tarde de hoje procurei trabalhos, artigos contrários. Eu quero ver qual é, em que consiste a opinião desse povo contra o novo Código Comercial. 90% dos artigos não atacam matéria jurídica substancial nenhuma. Eles têm ou esse argumento da vaidade profissional, da inveja, esse código está sendo feito pelo professor Fábio. Não mencionam que é uma comissão de juristas notabilíssimos, dos maiores professores de direito comercial do Brasil, de direito civil, o professor Arnoldo Alves, é uma autoridade. Ninguém menciona que a discussão do projeto está sendo extremamente democrática, que foram feitas diversas audiências públicas, consultas, o processo está sendo discutido online. Você tem um site que você pode entrar e oferecer sugestões, que é um processo que tenta fazer uma imensa atualização das práticas negociais e empresariais do Brasil. Essas matérias que não tinham o mesmo destaque no final da década de 90, quando foi feito o Código de 2002. Hoje você fala, inclusive, de falência transnacional. Como é que o Brasil assina uma convenção e quer aplicar uma legislação interna diferente, se ao assinar a convenção e ao ser essa convenção introduzida no direito brasileiro por sua aprovação pelo Congresso, como é que se pretende hoje aplicar direito sem conhecer as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário? Não se está querendo engessar o direito comercial como alguns acusam. Nós temos uma excelente lei de sociedade anônima e ninguém vai mexer nela. Vai se melhorar em aspectos pontuais. Está se dizendo que o Código Comercial impedirá
o direito comercial de seguir a sua natureza tradicional, a sua essência, que é o de trabalhar com autorregulamentação, é o de incorporar os costumes comerciais. Pelo contrário, o Código Comercial prega isso, está na sua principiologia. Então, eu realmente não encontrei aspectos pontuais, sim. Um ou outro desses contrários ao Código diz, olha, o ponto tal pode ser aperfeiçoado assim, ou há uma falha nisso. Ótimo! Esse tipo de crítica, sim. As críticas que não se sustentam são essas que partem para a negação geral, que dizem que é uma bobagem o código, que o código não tem jeito, que o código... Ao contrário, quanto mais eu tenho me aproximado desse assunto, mais eu tenho me entusiasmado com as possibilidades que ele oferece. A última coisa que eu li, infelizmente achei realmente insustentável, é dizer, não, agora nós estamos sem clima para o código. Foi esse caso que o ministro comentou. Um jurista escreve um artigo e diz isso, não, o código estava muito bom há 3 ou 4 anos atrás, quando o Brasil estava decolando, os BRICS, agora nós estamos numa meio que estagnação, então não tem mais condições do código. Pelo contrário, agora que nós estamos precisando dele. Então, eu encerro com essas palavras, precisamos de uma mudança cultural. Se vier só a lei, vai melhorar a situação existente. Mas se nós fizermos dessa lei aquilo que ela efetivamente se propõe a ser, nós teremos uma melhora que se refletirá na vida de nós todos. Porque com uma economia mais pujante, com uma condição de um empresário investir com segurança, e que empresário vai investir com segurança se ele não tem mais confiança de que a sua própria vida pessoal não seja atingida pelo rumo de seus negócios, já que não se está considerando a empresa, não se está considerando a existência autônoma da personalidade jurídica dela. Então, com essa melhora no ambiente negocial, com esse incremento na velocidade das relações jurídicas comerciais, com essa ampliação nós vamos atrair investimentos, nós vamos recuperar o nosso padrão de risco, porque do jeito que o Brasil está sendo rebaixado, só contratando a assessoria jurídica do Fluminense. Boa noite.